Dizem que traz sorte quando você mostra o presente para as pessoas. Então eu vou mostrar, só para não perder o costume. Uau! A cartinha eu não vou poder ler, não vai dar. Mas agradeço muito a todos por toda essa semana terem me aguentado, terem escutado essa voz um pouco assim chata de ouvir, tanta repetição, né? Mas agradeço muito, sério. Desfrutei muito esses momentos com vocês, de estar falando de uma mensagem que há muito tempo também fez a diferença na minha vida. Uma mensagem de um Deus que desce à terra para batalhar, para salvar os seus filhos. Para mim, sempre foi o que marcou essa mensagem das 10 pragas, dos 10 milagres que Deus fez na terra do Egito. Mas hoje, finalmente, acaba toda essa aventura. Finalmente acaba. Bom, convido vocês a abrir já o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Versículo 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. O que tem nos dizer esse episódio da Bíblia? Eu quero fazer uma breve reflexão sobre esse tema antes de entrar na mensagem. O que quer dizer, quais lições podemos tirar daqui? Vemos no ministério de Jesus que ele fez grandes coisas, isso é verdade, fez muitas coisas, mas não penso que ele fez tudo o que ele poderia fazer. Juntando com essa multiplicação dos pães e a outra, que é em outro episódio da Bíblia, 9.000 pessoas foram alimentadas por Cristo. 9.000 pessoas foram alimentadas por Cristo. Alimentou muita gente. Jesus também ressuscitou muitas pessoas. Jesus também deu a paz interior que muitos precisavam. Jesus converteu muitas pessoas também a uma religião mais prática. Não somente a teoria ou as leis que os fariseus inventavam, do que fazer e do que não fazer no dia de sábado ou nos outros dias. Jesus fez muitas coisas, mas não digo que ele fez tudo.
Jesus alimentou 9.000 pessoas em total, isso é verdade. Mas não alimentou, não tirou a fome do mundo. Ele não acabou com a fome do mundo. Jesus ressuscitou alguns mortos, sim, é verdade, mas não acabou com o problema da morte. Jesus deu paz a muitos corações, mas não acabou com a depressão, com as doenças mentais que hoje há ainda no mundo. Então, vendo todos esses detalhes, pode pensar, bom, então Jesus falhou em sua missão? Muito pelo contrário, Jesus não falhou em nenhum momento na sua missão. Diz uma história que uma mulher estava voltando do seu trabalho em seu carro, já tarde da noite. Teve que parar o seu carro, pois estava no semáforo, sinal vermelho. Olhou para o lado e viu que havia crianças na calçada, deitadas na calçada, sofrendo com o frio, sofrendo com a fome, sofrendo com essa paz que não tinham, porque não tinham pais para cuidar dessas crianças. Essa mulher indignada pergunta a Deus, Senhor, o que você fez? Porque essas crianças hoje não têm uma casa, não têm comida, não têm paz. Porque essas pessoas não têm paz. Jesus fez muitas coisas, mas não acabou com o problema que hoje se vê em todo o mundo. Essa mulher indignada perguntava ao Senhor, Pai, o Senhor não vai fazer nada com essa criança? O Senhor não vai fazer nada com essas pessoas que não têm paz, que não têm alimento? Não foi esse o propósito de Jesus quando veio à Terra? De acabar com a fome, de acabar com a morte, de acabar com a depressão ou com as outras coisas que nos afligem. Não foi esse o propósito de Cristo. Para mim, Cristo veio para inaugurar o reino dos céus aqui na Terra. Para dizer a todas as pessoas que sim, é possível fazer o bem sem olhar a quem. Que sim, é possível olhar as pessoas e não julgá-las, e sim se preocupar pela sua vida espiritual e mostrar-lhes a elas que há um Deus que batalha contra os nossos deuses. Deus lhe responde àquela mulher, eu te fiz você, eu te criei, vá e faça algo. Hoje, nós somos um milagre para muitas pessoas aqui na Terra. Jesus alimentou muitas pessoas. Talvez não acabou com a fome aqui, mas Ele também te dá a oportunidade todos os dias para servir, para mostrar às pessoas que há um Deus que os ama. Através da sua vida, através do seu exemplo, Jesus veio fazer isso aqui na Terra, inaugurar o reino dos céus, onde pudesse reinar a paz, o amor, e não o preconceito. Isso foi o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ficou claro? Ficou claro qual é hoje o meu dever e o seu dever como seguidores de Cristo? Ficou claro? Jesus inaugurou aqui na Terra, em seu ministério, o reino dos céus, ou pelo menos os princípios do reino dos céus. Por favor, não falhem nessa tarefa. Há muitas pessoas fora que não conhecem a Deus e que precisam do seu testemunho. Amém? Durante essa semana, estivemos viajando no tempo. Vimos um momento na Bíblia que nem sempre é falado, que nem sempre é comentado, que nem sempre é analisado. Talvez ficamos com medo porque vemos aqui um Deus que fere o povo, que não tem compaixão. Talvez essa seja a sua ideia antes, ao olhar para as 10 pragas. Mas sempre no início, Deus, de todos os modos, não importa como se deu cada praga, Ele amava os seus filhos. Não somente os seus filhos, Ele também deu oportunidades. E vocês que vieram todos os dias aqui, viram quantas oportunidades Deus deu para o povo do Egito, ou para o faraó, para mudar de ideia, para aceitá-lo. Foram muitas as oportunidades. Foram muitas. Deus ainda é um Deus que não somente olha para o seu povo, mas olha para os que estão fora, para os que não conhecem Ele ainda. Vamos a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E aqui é um verso
que se relacionará muito com o tema de hoje. Pois Deus, vemos no livro de Êxodo, vemos nas 10 pragas, Deus como um guerreiro descendo a terra para salvar um povo perdido. Quantas vezes durante a semana nós não temos falhado em um dos mandamentos? Essa é uma pergunta que faço. Onde eu estudo, lá na Argentina, tem na faculdade um jardim de oração. Nesse jardim de oração é muito bacana, ele tem uma forma de uma cruz. Logo no final dessa cruz há as 10 tábuas, as 10 tábuas, né? As tábuas dos 10 mandamentos, mas cada mandamento em uma tábua diferente. Muito interessante. Às vezes eu ia lá com alguns amigos para orar. Então uma vez nós, em frente a esses mandamentos, uma vez ele me perguntou: cara, você já parou para pensar que durante a semana, quantas vezes nós de diferentes maneiras não temos quebrado esses 10 mandamentos? Você já parou para pensar que às vezes inconscientemente, não importa a maneira como façamos, temos quebrado os 10 mandamentos em alguma das circunstâncias que passamos durante a semana? Eu falei, nossa, é verdade, nunca parei para pensar nisso. E penso que temos que ter muito cuidado, porque há diferentes formas de desobedecer a Deus. Há diferentes formas de desobedecer a Deus. Mas em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Uma promessa que Deus nos faz. Mas vamos aos detalhes dessa história, porque hoje vamos ver a última praga, o final de tudo, o fim do duelo de gigantes, não somente entre eu contra eu mesmo, contra a minha própria consciência, mas Deus e os falsos deuses, Deus contra os obstáculos da comunicação da verdade eterna, que foram muitas vezes os deuses, os magos dos egípcios, do Egito. Vamos a Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11, versículo 1. Começamos a nossa leitura. Êxodo capítulo 11. Começamos no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Versículo 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. No versículo 10 diz o seguinte: Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Logo continua mais um pouquinho das pragas, mas podemos tirar alguns detalhes dessa leitura que fizemos. Primeiro, Faraó permitiu que o seu povo sofresse humilhação pelas decisões que ele havia feito durante toda a semana. É incrível, mas todas as pragas que aconteceram foram por causa também das más decisões do faraó. Não somente perda financeira, mas também doenças sobre pessoas e animais. Além disso, se recusou deixar o seu povo, o povo de Deus, ir. As primeiras 9 pragas, o mais interessante é que, se lemos cada uma mais uma vez, seguir uma progressão lógica de eventos naturais do Nilo ou das épocas ali daquela região.
seguiram uma progressão lógica, mas só que intensificadas por Deus. Chuva de granizo, a escuridão, o Nilo, todas seguiram uma progressão lógica de eventos naturais. Mas na 10ª não há uma explicação lógica do que aconteceu. Ninguém sabe muito bem explicar por que a 10ª praga saiu tanto do caminho como as outras 9. Essa praga foi a pior de todas as pragas juntas. Nesta praga vemos o sinal mais explícito do controle que Deus tinha sobre toda essa situação: a morte do primogênito. Podemos pensar que Deus foi errado no que fez, que matou muitas crianças, foram primogênitos da terra do Egito. Mas uma coisa muito interessante, essa praga, a praga do primogênito, é uma lembrança de tudo que o povo do Egito havia feito uma vez com os filhos de Israel, com os primogênitos, com as crianças do sexo masculino, quando uma vez tentaram matar todos esses bebês para que impedissem então o crescimento da terra, o crescimento do povo de Israel na terra do Egito. Não foi uma praga avisada? Na verdade, muito avisada. Muito avisada. Mas vamos falar um pouco também do primogênito, pois o primogênito não era o único herdeiro de uma porção dupla do que o pai tinha para dar. O primogênito representava as mais belas qualidades da vida. A morte de um primogênito afetaria não somente a questão legal do povo, mas também emocional. Além de cada primogênito morrer, estaria também mostrando a todos que os deuses do Egito não faziam nada, que não puderam nem sequer salvar uma criança. Foi a mais devastadora de todas as pragas. Em Êxodo capítulo 4, versículo 22, diz que Deus avisa o faraó. Diz assim: dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Não havia uma falta de aviso. Deus, desde o princípio, já havia avisado ao faraó que em algum momento, se ele não respondesse com os seus mandamentos, se ele não obedecesse ao que Deus pedia, os primogênitos iriam morrer. Logo, essa praga também marca o começo da celebração da Páscoa, mostrando vários símbolos. O sangue do cordeiro significaria que eles escutaram as ordens do Senhor. Não somente isso, que logo, no futuro, iria vir um outro cordeiro para morrer pelo seu povo, derramando o seu sangue para a redenção de um povo que estava preso nas garras do pecado. Logo, o pão sem fermento, para lembrar que saíram de lá rapidamente, e então as ervas amargas, que simbolizariam o quão amargo foi esse momento de escravidão, o quanto sofreram esse povo na terra do Egito. Êxodo capítulo 2, versículo 2, diz mais algumas coisas. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Sobre todos os deuses do Egito. Somente com essa praga. Eu sou o Senhor. Nessa semana, a aventura que tivemos aqui foi de ver o quanto Deus trabalhou de maneira diferente em cada um desses milagres. A praga dos primogênitos destruiu todos os motivos de adoração a todos os outros deuses do Egito. Deuses feitos por homens, deuses que não tinham nenhum sinal de vida,
que em nenhum momento dessas pragas, que em todos os momentos dessas pragas, ficaram em silêncio. Vemos um Deus que chamou a cada um de nós para a vida, para vestir a camisa, para viver à volta de Cristo todos os dias, para servir, assim como eu acabei de falar a cada um de vocês. Que através do seu sangue, não somente fez com que todos os outros deuses fugissem, mas que também Jesus em algum momento viria para salvar a humanidade, para redimir o seu povo. Não somente isso, mas Deus também se mostrou como aquele que escuta as nossas orações, e que essa sim seria a chave do sucesso para um bom relacionamento com Deus. A oração, o relacionamento com Ele, se resume em como nós falamos com o Senhor na oração. Ele escuta todas as nossas orações. Mas também não somente isso, Deus se mostrou a todo o povo que Ele era um Deus do impossível. Que esse Deus, todos os milagres que Ele fazia, nenhum ser humano podia refazê-lo. Nenhum ser humano tinha poder o suficiente para poder se comparar com esse Deus. Deus, o Deus do impossível. O Deus que queria também que você acreditasse, que você seguisse os teus conselhos. Não somente isso, vimos também um outro Deus, um Deus que faz distinção entre seu povo e os demais, um Deus que tem zelos do seu povo, que cuida, que tem respeito pelo seu povo, que está sempre olhando pelo seu povo, esperando também que cada um das pessoas que pertencem ao seu povo quebrem os seus próprios ídolos. Esse é um Deus que eu vejo também nas 10 pragas, um Deus que cuida do seu povo, que usa o seu povo como um propósito evangelístico para dizer às outras nações que Ele é um Deus diferente, mas também Ele espera que cada uma dessas pessoas possam também se desfazer dos seus ídolos. Uma mensagem a cada um de nós: qual é o gigante que tem bloqueado a luz da verdade em sua vida? Qual é o gigante ou qual o duelo que tem deixado você cansado, pois já não sabe o que fazer? Deus é aquele que te ajuda a combater contra os seus próprios deuses, somente Ele. Mas além disso, vimos um Deus que oferece salvação a todos, um Deus que está preocupado não somente com o seu povo, mas também com as pessoas que não fazem parte do seu povo, um Deus que oferece opções. Vemos em cada uma dessas pragas Deus mostrando opções para que essas pessoas também possam se salvar. Assim foi com Faraó, assim foi com o povo do Egito, mas eles não escolheram, somente alguns. Imagino que muitos viram a mensagem de Deus como uma mensagem de juízo, e então acreditaram nesse Deus, e então obedeceram aos mandamentos que Ele havia feito, às ordens que Ele havia feito. E muitos dos seus recursos, muitos dos seus animais e de sua vida havia sido preservado, porque acreditaram nesse Deus. Muitas foram as oportunidades que tiveram os egípcios, mas jogaram essas oportunidades no lixo. Mas também Deus é um Deus que tem planos muito maiores do que os meus e os seus. E então Ele nos pede algo que nós, como seus filhos, que não possamos nunca desistir dos planos que Ele tem, mesmo que os nossos planos tomem caminhos diferentes. Deus, Ele pede que não desistamos ainda, porque Ele nos surpreenderá. Foi o que vimos ontem. Que mesmo quando os nossos caminhos tomem rumos diferentes, e não é a maneira como nós queremos que aconteça, Ele diz: não desista, porque você se surpreenderá dos planos que eu tenho para cada um. É incrível. Esse foi um Deus que eu pude ver durante essa semana. Um Deus que esteve batalhando contra todos esses deuses, contra todo o pecado, para mostrar hoje a cada um de nós: há ainda chance de ser salvos,
há ainda a chance de ser redimidos pelo seu sangue. Vamos a Levíticos. Levítico capítulo 26. Para mim, um texto muito importante. Pois aqui nos mostra um Deus que faz promessas, que mostra a cada um de nós quais são as coisas boas de segui-lo, e logo ele nos mostra também o que acontece com o seu povo quando não o ouvem. Deus aqui ele deixa bem claro de que nós, estando com ele, mesmo passando por dificuldades, seria o melhor caminho. No capítulo 26 do livro de Levítico, vejo um Deus que respeita muito a sua decisão, que se você não quiser, ele não vai te obrigar a segui-lo, mas é necessário que você reconheça que ele é o único Deus vivo que existe. Vamos a alguns versículos. Deus, logo no início, no versículo 1 do capítulo 26, diz o seguinte: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui Deus deixa bem claro: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor, ele diz. Logo no versículo 3, ele mostra as condições, as bênçãos que tem os seus filhos ao segui-lo. E eu acho muito lindo isso, porque são promessas que ele faz constantemente. Se andardes os meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Logo no versículo 5, um pouquinho no final, diz: comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Me lembro muito do Salmo 23, de nada tenho falta quando sigo o Senhor. Isso que se refere, pois aqui diz: você não passará fome, você terá pão todos os dias. Estabelecerei paz na terra, se você me segues. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Nesse versículo me lembro muito do Salmo 3, onde Davi diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me farás repousar seguro. E aqui Deus diz: e não haverás quem vos espante. Deitar-vos-eis, e não haverás quem vos espante. Deus é aquele que nos dá segurança, mesmo quando estamos dormindo. Logo no versículo 9 diz: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vos sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Um Deus que deseja também estar no meio das nossas vidas, que deseja habitar em nosso coração, fazer parte em cada momento de nossas vidas. Ele diz que se nós o obedecemos e seguimos os teus mandamentos, ele estaria no meio da nossa vida. Incrível. Mas logo no versículo 14 a história um pouco muda, porque isso aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. Muitas vezes o povo de Israel desviou dos caminhos que o Senhor tinha para cada um deles. E olha só o que diz: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isto.
E aqui ele coloca outra condição. Muitas pessoas veem o Deus do Antigo Testamento como aquele Deus injusto que traz calamidades ao seu povo, talvez por esse versículo. Mas vejam bem, Deus aqui é justo. Simplesmente as coisas ruins acontecem porque rejeitamos a Deus. Vemos que talvez os meus planos são bem melhores que os dele, e a minha maneira de conduzir a minha vida é muito diferente da maneira que Deus conduz a minha vida. É verdade, é muito diferente, mas às vezes pensamos que a minha maneira em especial me trará melhores condições de vida. Sendo que não é assim. Eu, pelo menos, não vejo assim na Bíblia. Então Deus diz: voltar-me-ei contra vós outros, no versículo 17, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Se ainda assim, com isto não me ouvirdes, mesmo com esses sinais de que eles estando longe de Deus, aconteceria muitas coisas ruins, tornarei a castigar-vos, diz o versículo 18, 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Logo no versículo 23, se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo os recusarei. Eu mesmo direi a cada um de vocês: não os conheço. Deus diz que se nós hoje endurecemos o nosso coração e não reconhecemos como nosso Deus, Ele também não irá nos reconhecer como seus filhos no último dia, no dia do juízo. Mas parecendo mesmo que tudo estaria pior, Ele diz, versículo 31, reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável, porque vocês não confiaram em mim. E quando parece que tudo está perdido, que não tem como ter salvação porque eu desobedeci o Senhor e eu não o reconheci como meu Deus, Deus apresenta ainda, mesmo sendo tão desobedientes, Deus apresenta um ponto de escape, um caminho. Mas, versículo 40, mas, e sempre há um mas, Deus diz, mas, se confessarem a sua iniquidade, e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei. Deus, ele diz assim, então me lembrarei de vocês, da aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, então me lembrarei, com essa condição, se eu reconheço os meus erros, se eu reconheço os meus pecados, se eu me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz, e ainda me humilhar de coração, sincero ao meu Deus, Ele se lembrará da aliança que Ele fez com os homens, de que o povo escolhido é o povo que crê no seu Filho, é o povo que crê no sacrifício que Cristo fez. Deus diz, eu me lembrarei de cada um de vocês, não importa qual seja o nome mais difícil de se pronunciar, eu me lembrarei de vocês. Incrível. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus, um Deus justo, um Deus que conhece o coração de cada um aqui, um Deus que vê as coisas pelas quais passamos, um Deus que conhece as nossas situações. Se nós reconhecemos o nosso pecado, se nós reconhecemos que só Ele pode vencer essa luta contra os nossos gigantes, então Ele se lembrará de cada um de vocês. Simples assim. Ele se lembrará
de cada um de vocês. Qual é o gigante que tem bloqueado a luz da verdade em sua vida? Quais são as dificuldades que têm bloqueado a luz da verdade em sua vida? Muitas coisas podem acontecer, porque talvez nos momentos em que hoje vivemos, só vemos dificuldades, não é verdade? Faz 2 dias atrás, França estava celebrando a Revolução Francesa. O que acontece nessa festa? Um ônibus, um caminhão, não sei bem o que era, mas me disseram que era como um caminhão, e depois vi nas notícias. Atropelou muitas pessoas, o atentado que deixou 80 pessoas mortas e 202 feridos. Um mundo injusto, pessoas que querem chamar a atenção, pessoas que querem chamar a atenção do mundo com mortes e mais mortes. Um atentado na França. Houve muitas coisas que aconteceram nesse ano também. Logo, um atentado em Orlando, muitas pessoas morreram quando acontecia a Copa América. Eu já falei isso com vocês em alguns desses dias atrás. Coisas horríveis têm acontecido e às vezes pensamos, o Senhor não está olhando para cada um de nós. A questão não é o agora. Se estamos com Deus, temos que olhar para o futuro. Os olhos de Cristo vê uma esperança lá no final. Porque mesmo que o faraó me alcance, mesmo que o mar não se abra, eu tenho que ter essa esperança de que Deus batalhou por mim. Venceu as lutas que eu tive e que eu continuo a ter aqui na minha vida. Jesus inaugurou o reino dos céus para que nós hoje possamos ser milagres para muitas pessoas. Então hoje a responsabilidade é sua. Dá de comer aos famintos, dá de beber aos que estão sedentos. A palavra de Deus é a que alimentará essas pessoas e salvará cada uma delas. Sirva essas pessoas estão precisando de cada um de vocês. Essa praga mostra que Deus é um Deus supremo, que deu oportunidades a muitas pessoas, mas elas não aproveitaram essas oportunidades. Sabe, Deus hoje aceita aquele povo que ora, que se humilha. Deus já fez uma promessa, Ele curará essa terra. E mesmo que o faraó me alcance, mesmo que o mar não se abra e as dificuldades da vida me pressionem, eu tenho que ter a certeza de que esse Deus é diferente de todos os outros e que Ele já preparou um caminho. É uma mensagem de esperança. Todos esses dias vimos um Deus derrotando os deuses do Egito. Um Deus que se mostra cada dia de manhã, dando ar para cada um de nós respirar. Um Deus que mostra a vida por cada árvore que vemos, por cada passarinho cantando, por cada pessoa rindo, por cada pessoa caminhando, não importa o que faça. Deus é aquele que dá esperança, que curará a terra nos momentos em que o faraó me alcançar e o mar não se abrir. Hoje você tem que fazer uma decisão. Enquanto Edmar aqui cantar uma música, uma canção que irá diretamente ao nosso coração, hoje eu os convido a aceitar esse Deus, a vestir a camisa, a ter essa responsabilidade que Jesus já nos deixou quando fez os seus milagres, de servir, de alimentar o faminto, de dar água ao sedento. Eu os convido se vocês estão de acordo com essa mensagem e querem realmente fazer uma diferença no mundo, a virem aqui à frente, porque vamos orar. A estarem aqui, entregar os seus gigantes a Deus aqui na frente e deixar que Deus realmente conduza os teus passos em todos os momentos.
decidi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não se abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Resolvi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não veio o pão multiplicar, mas pela fé o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não se abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Venha ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e se o emprego não vingar, e se o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se a empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não se abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Acabou. O duelo de gigantes aqui terminou. Deus venceu. E não há dúvida de que Ele, em todos esses dias, mostrou a sua superioridade contra falsos deuses, que levaram muitas pessoas à perdição. Hoje você está fazendo uma linda decisão, porque muitas pessoas precisam. Muitas pessoas precisam. E há tantos obstáculos da verdade, há tantos obstáculos da comunicação da verdade eterna, que estão atrapalhando
essas pessoas a conhecerem um Deus real. Hoje temos essa responsabilidade de mostrar a essas pessoas um Deus real. Mesmo que o mar não se abra, mesmo que o farol me alcance, mesmo que a fornalha me queime, eu não posso duvidar de que esse Deus está voltando. Amém. Senhor nosso Deus, te agradeço muito por esses dias, porque podemos, Senhor, nesses dias conhecer um Deus capaz de lutar pelo seu povo. Um Deus que usou todas as suas forças para libertar do pecado e de uma nação opressora um povo amado por ti. Mas isso acontecerá mais adiante também, pois estamos esperando a sua volta. As 10 pragas também, Pai, simbolizam o teu retorno a essa terra, salvando o ser humano das garras do pecado e da opressão do pecado. Hoje já não queremos isso, Pai. Hoje queremos estar contigo, seguir os teus planos, reconhecer que tu és o Deus que precisamos. O Deus que nos dá vida, o Deus que nos dá prosperidade, não somente material, mas também espiritual. Um Deus que nos dá um encontro, um dia marcado na semana para receber as tuas bênçãos e para ouvir a tua mensagem. Pai, faça a diferença hoje em nossas vidas e que nós hoje também façamos diferença na vida de muitas pessoas. Que se possamos seguir o exemplo de Cristo em todos os momentos. Uma religião que pregue a maneira como o Senhor viveu. Sem prejuízos, sem preconceitos. Senhor, hoje entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Nos utilize, nos ajude a levar essa mensagem. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço. Amém.